Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse programa que é feito para você. Aqui no Bem Natural a gente conversa sobre muitas coisas relacionadas ao nosso dia a dia, ao dia a dia feminino, ao dia a dia masculino, ao dia a dia no ambiente de trabalho ou mesmo em casa. A partir de hoje, o nosso programa passará a ter 1 hora e não será mais transmitido 2 vezes por semana. Uma vez por semana, então, às quintas-feiras. Bom, hoje eu recebo, como em todas as semanas, a Cat Soares por aqui, tudo bem? Tudo bem, Ivy. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. É muito legal ter você aqui, especialmente porque a gente fala sempre sobre assuntos do nosso cotidiano, né? Sim, E hoje a gente vai falar de um assunto que já tem povoado as nossas casas, as nossas mentes e os nossos corpos, né? exatamente. Um assunto que interessa para todo mundo, para homens e para mulheres, porque no fim das contas, todo mundo é muito impactado com o que a gente vai falar agora no primeiro bloco, que é justamente sobre aquelas alterações hormonais que todas as mulheres passam normalmente entre os 45 e os 55 anos, mais conhecido como menopausa. Para algumas mulheres, isso começa a acontecer antes mesmo dos 40 anos. E aí a gente conhece como pré-menopausa. Mas o mais comum é que aconteça entre os 45 e os 55. Os sintomas, para quem começa antes ou para quem começa aí entre os 45 e 55, é o mesmo, são os mesmos, na verdade, porque são vários sintomas. E aí a gente vai falar um pouquinho para vocês como é que nós temos passado por isso e dar exemplos de como a gente pode fazer para ter uma vida com mais qualidade, menos calores, menos mau humor nesse período. Agora, gente, uma coisa que nem todo mundo sabe. A partir do momento que começam os sintomas, eles podem durar por até 5 anos. Esse período em que começa a pré-menopausa, né? E vai até a menopausa, que é a última menstruação. Muito bem, Cat. É, É, é um assunto polêmico, né? Até porque precisa ser falado cada vez mais. Porque o mais importante é quebrar o tabu e cada vez mais as pessoas terem essa informação de que precisa buscar um médico, precisa fazer uma reposição hormonal, se for possível, porque tem algumas mulheres que já tiveram câncer ou um AVC ou algum problema de saúde e não podem fazer essa reposição, mas existem alternativas para isso. Então, o mais importante é falar sobre o tema, né? Saber que nós vamos envelhecer, não tem como fugir disso. E a menopausa ela faz parte de que dessa fase madura da vida. Então nós chegamos nessa fase madura e nesse momento existem esses sintomas que atrapalham o nosso dia a dia no trabalho, nos nossos relacionamentos. Então, o que precisa ser feito para que você possa continuar tendo qualidade de vida é, durante esse período aí, que pode se estender por 5 anos? Não, não são 5 dias, então precisa, né, pensar bastante, procurar as melhores alternativas, cada um, porque a passagem por essa fase, ela é muito singular, né? Cada pessoa vai sentir todos os sintomas que vai nós estávamos falando, né, desde o ressecamento, do mau humor, da fadiga, tem gente que se sente muito cansado, e vários outros sintomas, o calorão.
Como é muito singular, algumas pessoas vão sentir mais um sintoma, menos Menos outro, e por aí vai. O importante é que você identifique que isso está começando a acontecer na sua vida e já procure imediatamente um médico e, se precisar, faça uma terapia, com né? certeza. Para que você consiga se entender aí nesse momento e passar por essa fase de uma forma mais suave. Exatamente. E vejam, né, como nós duas estamos hoje. Cat toda agasalhada e eu de bracinhos de fora. Por que que isso está acontecendo? Justamente porque nós duas estamos passando por essa fase. Cat de um jeito, eu de outro, né? Eu Exatamente. agora acordei hoje cedo, já com calor, e estou assim até o presente momento. Não sei se amanhã o meu dia vai ser assim ou se amanhã eu é que estarei agasalhada e Cat mais de manguinha de bracinho de Eu acordo fora. com alguns calores, né? Mas ainda não tenho esse calorão todo durante o dia inteiro. Então eu sinto bastante frio. Então, para mim é diferente. Eu sinto calor, eu sinto um calor. Para algumas mulheres, esse calor vem da cintura para cima e pega até a cabeça. Para outras mulheres, que é o meu caso, esse calor ele é mais concentrado aqui, né? Nessa área Na aqui acima região. do peito, né? Pega muito o pescoço e a cabeça toda de transpirar. E aí eu fico aqui, fica quente, vermelho, eu sinto pegando fogo. Para outras mulheres, isso já é mais. Sente o calorão também, mas é mais ameno, né? E Vi, você acha que o calorão é o pior sintoma? Ou é o mais comum? Eu acho que é o mais É o comum. mais comum. Não sei se ele é o pior, porque é o que você falou há pouco, né, Cat? Para algumas mulheres, para cada mulher é de um É jeito, singular. né? É muito singular. Então, para mim, o que mais incomoda é a alteração de humor. Um dia tá tudo lindo, outro dia tá tudo cinza, né? Um dia que bom que acordei e no outro dia, ai, podia ter continuado dormindo, né? Então, essa alteração de humor é o que mais me incomoda. E acredito que no relacionamento de casal também é um fator que pode ser um complicador, né? Acho que por isso que é importante falar do assunto, quebrar esse tabu e até que para os homens tenham essa informação. Por quê? Porque eles também não entendem o que está acontecendo com o seu corpo. Eles não fazem a menor ideia de como é isso para nós. Então, como que um companheiro que está ali ao seu lado e você naquele momento de um calorão ou de um mau humor, você quer atirá-lo pela janela? Vamos falar Exatamente. hipoteticamente, tá, gente? Exatamente. Hipoteticamente. Mas pô, isso pode acontecer, né? Assim, no momento ali, né, que você tá. E eles precisam saber que você está passando por isso, como é para você esse momento, o quanto é desafiador passar por isso Sim, e buscando também alternativas de colocar qualidade de vida aí na sua vida, de alguma forma, seja buscando uma terapia, uma ajuda terapêutica, ou novamente a gente vai cair na questão da alimentação, sim, dos esportes, por quê? E conversar com o companheiro. Conversar bastante, assim, explicar mesmo como você está se sentindo, para que essa relação aí não fique extremamente abalada, né? exatamente. Porque a tendência é que a mulher que ela passe por essa fase e se queira se isolar, né? Como tem essa alteração de humor, não é só alteração de humor, é uma alteração química, né? Sim. Todos os hormônios femininos
começam a se modificar e aí tem os picos, né? Então você, do mesmo jeito que você pode ter o pico do calor, você pode ter um momento, por exemplo, que você quer namorar enlouquecidamente e tem aquele momento em que você não quer nem ouvir um bom dia da pessoa que está perto de você ou das pessoas, né? Porque essa questão, por conta de toda alteração hormonal, ela vai influenciar nos nossos relacionamentos de mãe e filhos, no trabalho Sim, e então também na sua relação existem com o seu mulheres que parceiro, se né? sentem até incapacitadas para esse momento no mercado de trabalho, né? Sim, Então, nós chegamos lá no auge, estamos mais sábias, estamos, né, no momento em que os filhos estão praticamente criados, então você já tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de liberdade, só que aí chega o momento da menopausa. E aí você se sente com menos energia, com a libido lá embaixo. Então isso vai impactar no seu trabalho também, não tem como, né? exatamente. Porque é a sua saúde física É. e a sua saúde emocional que estão envolvidas aí nesse processo, né? Porque são muitas E alterações não é uma alteração mental, é uma alteração química. química, exatamente. Então, e é isso que é o grande desafio de você passar pela menopausa, né? É você conseguir entender que é químico. Então, algo precisa ser feito nesse sentido, da reposição hormonal, dos fitoterápicos, o yoga ajuda muito, A porque você meditação, meditação, porque trabalha com a movimentação glandular, você vai trabalhar os respiratórios, enfim. Então, existem alternativas para que você passe por esse momento de forma mais suave, é, mais tranquila, né? Mas não vai ser, é importante que fale, não será fácil. é um desafio, né? Vamos lembrar aqui da nossa adolescência, né? Você certamente lembra da sua adolescência. Tenha sido você um menino ou uma menina, você se lembra de todas as alterações hormonais que passou. Alteração de voz, no caso das meninas, a menstruação, no caso dos meninos, os pelos nascendo, voz engrossando, voz afinando, aquilo tudo, as espinhas todas aparecendo. Não foi à toa que tudo isso aconteceu, né? Alteração química, hormonal. E agora, na menopausa, são as mulheres que passam por isso. Então, os homens não conseguem se colocar no nosso lugar e entender como que é isso. Mas se eles se lembrarem da adolescência, dá para ter uma ideia Então, do que é mulheres, isso. fica a dica. Lembrem aos seus companheiros desse momento em que eles estavam crescendo, né? Para fazer esse paralelo aí com o momento em que você está vivendo, para que eles consigam entender melhor que essas mudanças internas que estão acontecendo com você também vão passar, né? Também vão Sim, passar. do mesmo jeito que a gente se acomodou aí depois da Na adolescência, adolescência, a mesma coisa exatamente. Vai agora, né? acontecer agora, né? Pode demorar um pouquinho, porque como a gente falou, pode acontecer de ser um processo de 5 anos, mas você não precisa ficar 5 anos no sofrimento, Sim, né? a Tem gente não pode, maneiras, né? muitas maneiras, maneiras diferentes da gente cuidar disso e ter uma melhor qualidade de vida. Então, vamos aqui dar umas dicas. A Cat já falou da importância da atividade física, já Da falou da alimentação, né? Penso que uma das primeiras coisas, além de cuidar da alimentação e da atividade física, é procurar a ajuda de um ginecologista que vai te pedir para fazer todos os exames e vai, com você, verificar qual é o melhor caminho para a reposição hormonal, se uma reposição hormonal tradicional, com uso de medicamento, ou se uma via alternativa, por exemplo.
Tem os fitoterápicos, para quem não pode fazer uso, né, dos medicamentos ou escolhe não fazer uso dos Sim. alopáticos. Tem os óleos essenciais, e aqui eu já vou dar um exemplo para você. O óleo essencial de gerânio é o óleo essencial feminino, né? Porque ele ajuda justamente nesse controle hormonal. Mas o óleo essencial de gerânio pode ser utilizado por todas as mulheres? Não. Mulheres que tiveram câncer, por exemplo, não podem fazer uso do óleo essencial de gerânio, mas podem substituir, por exemplo, por ylang-ylang. Ylang-ylang é um óleo que também o ylang-ylang também é uma flor, né? E esse óleo, ou o ylang-ylang ou o óleo de cananga, eles podem ser utilizados para ajudar, por exemplo, na libido. Ó, que bacana. Então, o gerânio não vai poder ser utilizado por conta dele poder aumentar o número de células, então a gente não indica, mas cananga e ylang-ylang usados na proporção correta, da maneira correta, e aí procure um aromaterapeuta, né, um especialista para te indicar o melhor uso, eles podem e devem ser utilizados para te ajudar. Além disso, tem, por exemplo, um fitoterápico que minha mãe fez uso, que era extraído do feijão branco, né? Interessante também. Então, você Tem caminhos, alternativas. tem alternativas, né? Além disso tudo que a gente já falou, né? Meditar, fazer yoga ou alguma outra atividade física que você goste de fazer, Sim, né? Tem gente que gosta de musculação, tem gente que gosta de natação, tem gente que gosta de correr. Tudo isso é válido. tudo. Seja o esporte que for, o importante é você mover o seu corpo, né? Mantê-lo em movimento e sair da cama, sabe? Não deixar que o desânimo, né? Esse momento em que você acorda aí se sentindo um pouco mais fraquinha, você se deixe levar por esse momento. Não, levanta, vai fazer alguma coisa, vai cuidar de você, olhar para você com mais amor, com mais afeto nesse momento, acho que é o mais importante, Sim, né? Um autocuidado nesse momento que é tão especial na vida da gente, porque é um momento e vai passar. exatamente. E aí tem alguns alimentos que podem nos ajudar, né? Eu sou cromoterapeuta e aromaterapeuta, então eu gosto muito de falar dos cheiros e das cores nesse processo, né, de autoconhecimento e de autocura. Então, acordou? Tá mal-humorada? Ou ainda que você não esteja mal-humorada, né? Vamos usar preventivamente. Coma alimentos, os alimentos da alegria, que eu costumo chamar. Quais são esses alimentos? São os alimentos ensolarados, são os alimentos da cor do sol, né? Ou que se aproxime, são os alimentos quentes, vai. Laranja, Laranja, a própria banana, o o mamão, ovo, o mamão, porque eles têm amarelo e laranja na sua composição. Frutas vermelhas também é legal de você utilizar, né? Então, escolha alimentos de cores quentes, porque eles vão te ajudar a ter um dia mais feliz, mais produtivo. Vai usar outras cores no seu dia a dia? Então, por exemplo, use amarelo. Se você não se sente bem de amarelo ou laranja, tenha objetos perto de você dessas cores, né? Amarelo, laranja, vermelho, porque são cores estimulantes, são cores que do movimento que nos levam, né, para bacana. ação. Então, são dicas, né? Pequenas coisas. Você pode ter um vaso ali na sua frente com um girassol, por exemplo, ou com alguma outra flor amarela, que ele vai te trazer alegria. Vai usar óleos essenciais? Use óleo essencial cítrico, porque eles são óleos essenciais que trazem a alegria, especialmente bergamota, laranja amarga ou laranja doce, né? São óleos que vão trazer essa luz. Bacana. Isso é legal, né? Para você não tá conseguindo dormir direito,
Aí, o que que é legal você usar? Um óleo essencial de lavanda, um óleo essencial de bergamota, você também pode usar, camomila, porque eles são óleos que vão te acalmar. Cor, quais são as cores melhores, né? Azul marinho, que ele vai te ajudar a acalmar, ou o marrom, que é o acolhimento, né? A madeira, não é? É o conforto, Conforto. né? Então, use essas cores no seu quarto. Você já está se ajudando, né? Interessante, Ive. Além das outras coisas que a gente falou, meditar, andar, correr, para quem gosta. Sim, eu acho que o sono é uma das grandes queixas também, né? Essa modificação aí na qualidade do sono. Sim, Então, tudo que você puder fazer que ajude você a ter um sono melhor, com certeza o seu dia seguinte será melhor. com certeza. Então, meditar é uma coisa muito importante. Você consegue diminuir as ondas, as suas ondas mentais, consegue diminuir o que nós chamamos de vritis, que é essas instabilidades da mente. Então, isso vai te ajudar com toda essa composição aí, ou não precisa de tudo, mas que você faça algumas coisas em favor, né, do seu bem-estar. E com certeza, se mexeu na qualidade do seu sono, busque investir nisso. Acho que vale muito a pena você ter uma boa noite de sono. Com certeza. A gente às vezes não dá valor a pequenos movimentos, né? Mas uma coisa que pode ajudar também é fazer a higiene do sono, né? Muita gente fica vendo televisão até o último minuto, né? Ou fica no Fica celular até no o último minuto. celular, com muita luz. Então, como a gente pode começar a fazer uma higiene do sono? Porque assim, o certo é que a gente vai desligando aos poucos. Então, muitas vezes a gente demora umas 2 ou 3 horas para conseguir dormir. O que é mais indicado, então? Se você vai dormir às 10, 10h30, você às 8 já começa a diminuir a quantidade de luz na sua casa, né? Então, se você consegue fazer o controle da luz, vá diminuindo. Se você não consegue, apague a luz do ambiente em que você está e deixe a luz do corredor acesa, por exemplo, né? Você vai ter uma luz, mas você já vai ter uma luz mais fraca. O seu cérebro começa a entender que já está na hora dele ir desligando, né? Fazer atividade física pesada à noite vai deixar o teu corpo muito ligado. Acho que é nesse momento em que entra um exercício respiratório, uma parada, você parar para meditar um pouco. Acho que é nesse momento que você tira esse instante para limpar mesmo a sua mente, fazer uma Sim, conexão profunda e sincera. Isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Vai diminuindo as luzes, vai entrando caminhando lentamente, como se você já estivesse indo para o leito, sabe? E a partir do momento que você consegue fazer um exercício respiratório ali, uma limpeza, né? Uma meditação, para fazer essa conexão. E a partir desse instante você já não toca mais em celular, você já não, você vai melhorar e durma mais cedo e acorde mais cedo também. sim. É muito importante que você coloque isso, porque se você varar a madrugada, é muito fácil ficar acordada a madrugada inteira. Muito fácil, especialmente se você pega o celular. Ai, não Exatamente. consigo dormir, vou ver uma mensagem. Aí que você não vai Pronto. conseguir Aí você dormir vai ficar mesmo. rodando tela. No dia seguinte, você vai estar pior. É. Algumas pessoas falam, ah, eu vou ler. Tudo bem, se for um livro físico. É, Não leia no exatamente. celular, não leia no tablet, porque a Sim. luz desse equipamento vai te despertar Vai manter você mais. ali, a sua mente ali acesa ainda. Tem que ser Exatamente. aquela luz direcionada para o livro, né? E sim, ler é um grande aliado antes de dormir. Sim, mas
Mas o livro físico. Prefira o livro físico, prefiro o papel, porque senão o efeito vai ser justamente o contrário, não é? Exatamente. Mais alguma dica? Hum, ah, procure, né? Procure ajuda, procure trazer o máximo de alegria e felicidade para os seus momentos aí desafiadores, buscando uma rede de apoio, o seu médico, amigos, falando sobre o assunto com outras pessoas. Converse com as mulheres que. Conversem com outras mulheres. E é isso. Muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre outro desafio que todo mundo pode passar, né? Homens e mulheres, mas é quando você acha que nada tá bom e que você precisa fazer alguma coisa para mudar tudo isso. É bem desafiador, né? Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre tudo isso. Até já. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. O que fazer para enfrentar os altos e baixos no nosso cotidiano? Eu não sei você, mas para mim, de vez em quando, passar por isso acontece. Opa, eu acho que na vida de todo mundo, né? A vida tá aí, os desafios aparecem e o que eu penso, né? Que você pode fazer? Quando o desafio é muito grande e a sua energia é muito baixa, ou o seu conhecimento, a sua habilidade para lidar com ele é muito baixa, existe um gasto de energia muito grande. Então, o que você tem que fazer? Você precisa aumentar a quantidade de energia para que você consiga olhar o desafio de cima para baixo. Senão você vai estar olhando de baixo para cima. E aí ele fica gigantesco. Porque você está embaixo, você se sente menor. E além de se sentir menor, você não tem energia para lidar com aquilo. Então, ou você vai ficar procrastinando,
ou você vai ficar desesperado, Uhum. né? Não que existem desafios que são realmente, assim, bem complicados de você resolver. Tem solução? Tem. Então, vá buscando saídas, né, alternativas. Para uma mesma situação, você pode levar várias soluções, desde que você mantenha sua mente focada na solução. Uhum. Como eu posso resolver? Como eu posso resolver? Como eu posso resolver? Se você ficar só absorta No absorvida ali problema, no problema, você não consegue observar. E precisa encher o seu corpo de energia para que você olhe lá de cima e não de baixo. é. Senão esse problema pode te engolir. Sabe que a nossa vida ela é cheia de imprevistos, ela é cheia de surpresas. Sim. Muitas vezes a gente planeja determinada coisa, planejamos fazer de determinado jeito, né? Prevendo, procurando prever cada passo, e isso é planejamento. E tudo bem, a gente deve mesmo planejar. Mas a gente também precisa entender que não é porque planejamos que vai ser exatamente como o planejado. O planejado, ele, quando você se planeja, você prevê, inclusive, determinados desvios que podem acontecer. Algumas variantes. Algumas variantes, que é para você não ser surpreendido, né? Porque a nossa maior dificuldade, talvez, seja justamente enfrentar esses imprevistos, essas surpresas. E nós, homens e mulheres, aprendemos equivocadamente que temos que ter o controle de tudo, Eu ia falar isso. né? Só que a gente não tem. É que a gente pode planejar, mas não podemos controlar. Então, você fez o planejamento e, ok, tá seguindo tudo bem, de repente acontece um problema, e é aí nesse momento em que você precisa ter uma mente flexível, né? Habilidades emocionais para lidar com esse imprevisto, porque eles vão acontecer. Pois é, uma coisa que é importante a gente falar, né? Tudo que acontece na nossa vida vai se acomodando, vai nos deixando numa zona de conforto e a gente vai aprendendo com cada uma das situações que a gente enfrenta. Isso muitas vezes faz com que a gente esteja tão acomodado e achando que tudo é tão previsível que na hora que acontece alguma coisa fora do previsto, é que vem esse desafio e que a gente fica achando que não tem competência para enfrentar certas situações. Às vezes a gente não tem mesmo competência, mas isso não quer dizer que não ter essa competência, essa habilidade, seja algo ruim. Contudo, nós temos a tendência de assim avaliarmos. E aí, o que a gente faz com isso? A gente se pune, a gente se machuca, a gente acha, como dizem, que nós achamos que somos a mosca do cocô do cavalo do bandido. Exatamente. Quando, na verdade, não é necessariamente assim, né, Cat? Não pode ser assim, né? Se você não tem aquela habilidade para lidar com a situação, vá buscar uma forma de desenvolvê-la, né? É um desafio muito grande. Se for econômico, né? Se for financeiro, eu falo que problema é de saúde, né? É um desafio financeiro. Busque alternativas, busque soluções. Existem várias soluções para uma mesma coisa. Sim. Não que isso seja fácil, que a gente consiga fazer isso com um estalar de dedos ou com uma varinha de condão, porque isso não existe,
né? Existe sim, você desenvolver a habilidade que você precisa para enfrentar aquele problema, e eu volto a falar, quanto mais você tem um corpo com bastante energia, com mais, você tem mais capacidade para enfrentar o desafio. Então, você precisa ter um corpo forte, porque assim a sua mente também vai estar forte e você vai encontrar mais soluções para uma mesma coisa. Às vezes, você precisa dar um passo atrás até, voltar um passo lá atrás, iniciar novamente. E isso as pessoas precisam entender que não tem problema nenhum em fazer isso. Não, Repensar, né? você fez ali o seu planejamento. Aconteceu um imprevisto. Você não controla tudo. Ninguém controla. Os desafios da vida, eles acontecem e acontecem na vida de todo mundo. Como você vai lidar com aquilo? O que você pode fazer de melhor para resolver aquela situação? É isso. Você vai dar o seu melhor e entregar. É impressionante como a maioria das pessoas tem essa visão de que quando pensei em fazer aquilo, pensei em fazer daquele jeito e tem que ser assim e acabou, né? E aí isso só faz aumentar o sofrimento. Sim. Quando conseguimos entender que sim, eu vou planejar, mas se sair um pouco diferente daquilo, eu também posso me moldar, também posso me acomodar, porque a vida é feita disso, né? De planejo, sigo, não deu certo, remodelo e Vou me adaptando. me adapto e continuo seguindo em frente. Faço novas parcerias, conheço novos jeitos de fazer aquela determinada coisa. Agora, disso depende do sucesso, né? Disso depende também a construção da nossa inteligência emocional, que muitas vezes deixamos de lado, e não deixamos de lado propositalmente, mas deixamos de lado muitas vezes porque sequer entendemos o que é ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela normalmente não é desenvolvida em nós desde que somos crianças. Que é uma pena. O que é uma pena. Né? Nós Então, deveríamos ter trabalhado muito essa inteligência emocional, as habilidades é. emocionais, elas fazem a diferença na vida adulta de uma forma absurda, né? Porque quando você entende que a vida é feita de ciclos e De altos e de altos baixos, e baixos e de grandes desafios, né? É, você passa a lidar melhor com as situações. Eu tenho um grande desafio hoje na minha vida. E foi uma coisa planejada. Foi planejado. E estava tudo certo. E de repente tem uma variante que não foi observada e que está dando errado. E aí, o que eu vou fazer? Se eu me entregar a essa emoção que veio no dia em que eu soube que aquilo vai acontecer, eu não teria saído da cama. uhum. Agora veja só, Estaria lá tristinha. por que essas coisas acontecem, né? Então vamos retomar a nossa vida de pequenos. Quando crianças, muitas vezes, para nos proteger, e eu entendo isso, mas também entendo que podia ser feito de outra maneira, nossos pais ou as pessoas que cuidavam da gente procuravam nos colocar, nos impedir que a gente vivesse algumas situações. Então, por exemplo, os pais já preveem, pais ou outras pessoas, prevendo que a gente ia cair, colocavam muitas almofadas. Isso nos impedia de repente, irmos para o chão gelado, por exemplo, e experimentar aquela sensação, né? Tô dando um exemplo bem simples para dizer que
Eu, enquanto mãe, enquanto responsável por aquela criança, muitas vezes, na tentativa de protegê-la, não a deixo viver, não a deixo experimentar situações que, naquele ambiente controlado, ela poderia vivenciar sem riscos Sim, ou sem grandes ela riscos, poderia ter a experiência, né? né? Como, por exemplo, o chão gelado. E isso vai desafiando a criança a desenvolver estratégias para passar por aquela situação sem dor, né? Mas o que que a gente faz? A gente pega essa criança e deixa ela lá naquele quadradinho, lá naquele cercadinho, né? Em que ela Protegida. tá protegida. Então ela não está vivenciando o que poderia, né? Não estou falando aqui, por favor, para largar, deixar à vontade, não é isso. Mas num ambiente em que tem adultos por perto, no caso da criança, ela consegue passar por situações desafiadoras e ainda assim se sentir acolhida, protegida, pertencente àquele ambiente, É né? interessante isso que você está falando, Ive, porque a partir do momento que você vai deixando a criança ter autonomia, ela vai criando habilidades emocionais. Sim. Então, a partir do momento que você está ali com seu bebê, você deixa ele ir vivenciando, experienciando, observando, claro, né? Ele começa a crescer, você o ensina a escovar os dentes e deixa que ele faça sozinho, mesmo que você tenha que revisar novamente. Isso é um trabalho de formiguinha. Mas você vai dando autonomia para que ele vá desenvolvendo cada vez mais a capacidade dele. E as mães, às vezes, por causa do trabalho, elas acabam fazendo isso de forma automática, para ser mais rápido, né? Para ser mais prático. E a criança ela vai deixando, ficando cada vez mais. Então, ela não aprendeu a amarrar o tênis, a mãe vai lá, já amarra, porque, né, tá com pressa, tá atrasada para levar para a escola, tem que ir para o trabalho. Mas isso tira da criança a experiência de ser autossuficiente. E quanto Exatamente. mais ela demora para ter essa autossuficiência, mais ela é dependente na vida adulta. E E aí isso ela vai se vai ser refletir. dependente emocional, Sim. né? Porque ela vai sempre procurar no outro Um apoio. um apoio ou até o culpado pelas coisas da vida dela não terem Pode ser acontecido também. do jeito que elas gostariam que tivesse acontecido, né? Aí a autorresponsabilidade vai precisar ser trabalhada para que ela Exatamente. saia do papel de vítima, né? Do papel, senão ela vai assumir alguns papéis Sim, que não vão fazer com que a vida dela seja uma vida boa. exatamente. E aí a tendência, tudo isso para dizer que quando essa pessoa, né, adulto, adolescente ou até mesmo criança, passar pelos altos e baixos, ela, se ela não tiver desenvolvido a inteligência emocional, a inteligência social, ou todas as inteligências que tem por aí, que tem aí, né, que todos nós temos várias inteligências, se ela não tiver desenvolvido essas inteligências, vai ser mais um desafio para ela passar por esses altos e baixos. Então, a gente vê aí, para dar exemplos do nosso cotidiano, briga de trânsito, briga de casal, a Briga dificuldade no relacionamento com as outras no pessoas. trabalho. Quantas pessoas, né, vão para o trabalho e não gostam de ir, ou vão contrariadas, já com Por quê? Porque tem aquele colega que é mais difícil. Então, boas relações humanas, elas dependem de habilidades emocionais. E isso se estende para
tudo. Então, é no trânsito, você olha, a pessoa fechou você não sabe o motivo por que ela te fechou. De repente, ela está levando o pai ou a mãe para o hospital ou o filho, mas você xinga, você se ofende. E isso também está muito ligado à sua autoestima. Quando você está bem, você fala, ai, vai com Deus, né? Ok. Desculpa. Você até pede desculpa, né? Pelo erro do outro, por ter sido fechado e tudo mais. Mas se você também não estiver bem, você vai perpetuar ali uma sensação de mal-estar que vai levar para todos os âmbitos da sua vida. Sim, Então, boas relações humanas é muito importante você desenvolver para ter uma vida melhor aí, para viver um pouco melhor, né? exatamente. E aí uma dica minha, né, para quem vive os altos e baixos e se sente. Porque quando a gente está vivendo esses altos e baixos e não consegue muito lidar com isso, seja pelo motivo que for, a gente se sente mal, a gente acha que não tem competência, a gente acha que é incapaz. A gente pode até desenvolver a síndrome do impostor, da impostora, né? Que é quando a gente acha que nada dá certo. A gente tem sempre culpa pelas coisas que acontecem no mundo, se tá chovendo, se tá sol, se o trânsito parou, a culpa é sempre nossa, a gente que fez alguma coisa errada para que a gente estivesse vivendo aquela situação e não é necessariamente assim, né? Então, uma dica é: pare e reflita sobre as coisas que você fez que te levaram até ali, né? E a pergunta-chave é: o que faz com que? O que faz com que? É, Interessante. porque quando a gente pergunta por que isso está acontecendo comigo, a resposta pode ser porque sim, porque não, né? Ou não sei. Agora, quando a gente pergunta o que faz com que eu esteja vivendo essa situação dessa maneira, eu tenho que assumir a autorresponsabilidade, Sim. né? Porque normalmente eu vivo esta situação porque agi de alguma maneira que me trouxe até aqui. Agi ou não agi? Fiz ou não fiz? Né? Assumo a autorresponsabilidade, mas sem me culpar. Porque a gente também tem essa tendência, né? De nos sentirmos culpadas pelas coisas que acontecem. Mas não necessariamente, porque o que falávamos há pouco, não temos controle de todas as situações. Então, porque você pode planejar, mas você não pode controlar. Então, sentir culpa não vai favorecer você em nada, né? Exatamente. Você olha para a situação e procura buscar várias soluções para o problema. Com o foco sempre na solução. Como eu vou resolver isso agora? Poxa vida, eu não esperava que isso acontecesse. Dá taquicardia, né? Dá sim, dá um desânimo. Você fala, poxa, mas eu fiz tudo certo, né? Planejei tudo tão direito e tá dando errado. Ok, volta um passo atrás, Uhum. sabe? Dá um passo atrás. Observa Se a afasta, situação né? de fora como observador, né? Porque às vezes você tá ali no olho do furacão, não consegue observar aquilo. Sai, olha como observador e faz uma análise profunda da situação. Não se culpe, não culpe o outro, né? A vida é a vida, ela está acontecendo e não nos permite ensaios. É assim. Então, Exatamente. olha para a situação, veja qual a melhor forma que você pode resolvê-la. E só, sem se colocar no papel da vítima, sem se colocar no papel do vilão, Uhum. sem se colocar em papéis que não faz sentido, porque isso não vai resolver a situação. Exatamente. Teve um programa, já faz um tempo, que a gente falou sobre a balança decisória, mas é sempre bom voltar na balança Sim. decisória porque nos ajuda a fazer esse distanciamento necessário para ver a situação e de fora, de preferência sem emoção, né? Para poder tomar uma decisão. Então, a balança decisória consiste em: pegue uma folha, divida em 4. E aí
você vai fazer 4 perguntas sobre aquele determinado tema. Então, por exemplo, gravo ou não gravo o programa Bem Natural, por exemplo. Então, você coloca lá, o que eu ganho se gravar o programa? O que eu ganho se não gravar o programa? Embaixo, o que eu perco se gravar o programa? O que eu perco se não gravar o programa? Adorei. E aí as 4 perguntas feitas, você vai responder. O que você ganha se gravar, o que você ganha se não gravar, o que você perde se gravar, o que você perde se não gravar. Com isso, você vai conseguir analisar, de acordo com as respostas, o que é mais certo fazer naquele momento. E aí você consegue, com fatos, Sim, tomar a sua decisão uma decisão mental, né? racional. Se você está ali emocionalizado e você vai tomar a decisão através da emoção que você está sentindo, é a decisão errada. Para você tomar uma decisão aqui sobre a emoção, você tem que ir para um nível acima, que é o nível do mental. Então, é muito interessante isso, porque você vai trabalhar ali com o seu mental, né? Exatamente. Observando o problema e colocando os ganhos e perdas. Exatamente. E entendendo que você sempre vai ganhar muitas coisas agindo ou não agindo sobre aquela situação, Habilidades, com certeza. né? Então, e tem uma outra coisa, né? Você não precisa, eu vou fazer a balança decisória agora e eu vou tomar essa decisão já. Não precisa ser já. Você pode começar a responder agora, se distanciar daquilo, fazer outras coisas, e no mesmo dia, ou no outro dia, ou 2 dias depois, voltar àquilo e continuar a responder, pensar melhor, né? Fazer a análise desse gráfico, porque a balança decisória acaba sendo um Que eu gráfico. acredito que a primeira vez que você fizer, você ainda vai estar emocionalizado. Exatamente. E aí, quando você passa 2 dias, aquilo já está no papel. Então, sua mente já está um pouco mais aliviada. A partir do momento que você vai olhar aquilo 2 dias depois, você já vai olhar com mais mental. É outro olhar. Sim, é Né? como quando você está muito nervoso, acontece de ter que responder um e-mail, e aí você responde o e-mail ali naquele momento da emoção, não manda o e-mail. Sai, toma uma água, dá uma volta, tal. Depois aí lê. Respira. Isso, lê o e-mail. Aí você fala, nossa, mas eu não precisava desses adjetivos. Não, vou tirar. Fui tão Aí, rude. se você for no dia seguinte para olhar para o e-mail que você ia mandar no dia anterior, naquele momento da emoção, você fala, nossa, para que eu vou fazer isso? Não vou nem mandar o e-mail. Sabe? Exatamente. É muito isso. Então, adorei essa coisa, a balança decisória é muito interessante e funciona bem, bem dessa forma. Você sai da emoção, né, e parte para o mental para tomar uma decisão. Então, se você passa por altos e baixos na sua vida, eu acredito que você passe, né? Todo mundo passa. E que a gente não queria passar por isso, né? Por algumas situações nós não gostaríamos de passar, mas elas são reais, né? Elas São reais estão e aí. muitas vezes são necessárias, né? Sim. Se a gente não passa pelos perrengues, a gente também não aprende, né? Imagina como a nossa poderia vida aprender seria só muito pelo amor, morninha. né? Mas a gente aprende muito mais por essas situações desafiadoras. Eu não vou falar pela dor, porque não precisa ser com dor. Não precisa ser com dor. Ainda mais com essas ferramentas, né? Hoje existem ferramentas para que você passe por essas situações desafiadoras, sabendo que são desafiadoras, mas sem a dor. Então, é isso. Exatamente. E não deixa a situação chegar no ponto que você só vai agir se você for obrigado, né? Se você sofrer forte impacto emocional. Não precisa chegar nisso também. Não precisa chegar na dor. Não precisa chegar na beira do precipício.
A gente consegue, se desenvolvermos a inteligência emocional, se conseguirmos olhar com esse necessário distanciamento, nós conseguimos passar pelos altos e baixos, ainda que a gente precise fazer uns desvios no caminho, mas a gente consegue passar por eles e ter sucesso, né, na nossa empreitada. E o bacana também é você descobrir que muitas pessoas passam pelo sofrimento porque elas ficam com medo do julgamento. Sim, E deu errado, tudo bem, é a sua vida, né? Você tentou, você foi lá, fez o seu melhor, você tentou. Você não ficou ali parada sem tentar, esperando alguma coisa esperando acontecer. que caísse do céu, que viesse um salvador ou algo assim. Não, você foi lá e você fez. Isso é mais importante do que não fazer. Uhum. Deu errado? Não tem problema. Dá um passo atrás. Volta ali. Começa novamente, que não tem problema nenhum. E começa de um outro jeito, Sim, né? com mais experiência. Com certeza. Bom, é isso aí. A gente encerra por aqui o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato, né? Quase 1 hora de programa, um intervalinho aí no meio, para você beber aquela aguinha, dar aquela respiradinha e continuar a nos assistir. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, aproveita aqui o chat para se comunicar com a gente. Você também tem os nossos contatos que ficam aparecendo aí na telinha enquanto o programa está acontecendo. Fique à vontade de entrar em contato com a gente e sugerir. A gente aceita todas as sugestões. Foi um grande prazer apresentar esse programa hoje. A gente se vê semana que vem.